Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um projeto. Seu direito e a lei. Uma breve apresentação que os senhores podem verificar depois. E vamos direto ao assunto. O assunto é o seguinte. O tema é o seguinte. Nós utilizamos como fonte o Conselho Nacional de Justiça, o famosíssimo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde coloca a seguinte questão: em que casos não é preciso um advogado? Então veja, qual é a regra? A regra é, para eu ingressar com uma ação em juízo, eu preciso contratar um advogado, uma advogada. Essa é a regra. Em razão do chamado jus postulandi, direito de postular em juízo, o qual o direito só pertence ao advogado. Porém, há exceções, em que o próprio cidadão, por si só ou por outrem, pode pleitear o seu direito. Tudo bem? Como os senhores podem verificar na apresentação, sou advogado, fui professor, assessor de juiz e me sinto muito à vontade para divulgar a todos aqueles que não têm acesso, não conhecem, não sabem, não ouviram falar de que é um serviço que eu estou prestando, de que cidadãos sem advogado podem pleitear na justiça. Em órgãos administrativos, isso já é muito comum. O cidadão sem advogado consegue resolver muitos assuntos na Receita Federal, no INSS e na prefeitura do seu município, no seu estado. Então, a Constituição Federal de 88, de lá para cá, abriu esse leque para o cidadão. Olha, nesses casos aqui, você mesmo pode ir lá na justiça, sem advogado, sem defensor público, e pleitear o seu direito. Isso mesmo. São 3 questões. 3 possibilidades. Então, hoje vai ser a parte 1, depois teremos a parte 2 e a parte 3. Então, o CNJ lança, nós colocamos como fonte o CNJ, em que casos não é preciso um advogado. Então, vamos juntos. A presença de um advogado não é obrigatória em 3 casos específicos. Primeiro, para pedir habeas corpus, que é o que nós vamos tratar hoje. Segundo, em processos trabalhistas que corram em primeira e segunda instância. A terceira instância não, só primeira e segunda.
Hoje é só habeas corpus. Terceiro caso, em juizados especiais. Então, esses são os casos em que o cidadão, sem a necessidade de um advogado, seja da defensoria, seja particular, seja nomeado pela OAB, ele próprio pode pleitear seu direito. Neste CNJ Serviço, vamos explicar melhor como funcionam as situações na qual contratar um advogado é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Contrata se quiser. Por isso é facultativo. Tudo bem? Então vamos. Primeiro caso de hoje, habeas corpus. Previsto no artigo 5º da Constituição Federal, o habeas corpus é um remédio. Remédio quer dizer garantia. É uma garantia constitucional. É uma garantia prevista na Constituição Federal, utilizado quando há violência ou ameaça. Violência quer dizer violência física. Ameaça, não há violência física, mas há uma violência psicológica, como, por exemplo, apontar uma arma. Então, continuando. A violência ou ameaça de coação, a liberdade de locomoção causada por ou ilegalidade ou abuso de poder. Então, ingressamos com habeas corpus quando há ilegalidade, afronta à lei ou abuso de poder da autoridade. Seja ela autoridade policial, a mais comum, promotor de justiça, que é uma autoridade, juiz de direito, autoridade, magistrado, desembargador, qualquer autoridade, que é o que se chama abuso de poder. Então, duas hipóteses: ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus não precisa necessariamente ser proposto por um advogado, podendo ser impetrado, ingressado, proposto, portanto, pela própria parte e por qualquer pessoa. Ou seja, pela própria parte que sofreu o quê? A ilegalidade, o abuso de poder, ou então por qualquer pessoa. Exemplo, pelo irmão. Um caso que eu acompanhei, em que o irmão pleiteou o habeas corpus do seu irmão e conseguiu êxito. Conseguiu a liberdade do irmão. Inclusive, era meu aluno na faculdade. Então, isso não é história, isso é verídico, é possível. Tudo bem? Pela própria parte ou por qualquer pessoa. Então, é frequente, por exemplo, que pessoas privadas de liberdade escrevam de próprio punho, que foi o que ocorreu nesse caso que eu acabei de narrar, o habeas corpus e o remetam a juízes ou tribunais. Há dois tipos de habeas corpus: repressivo e preventivo. O primeiro, que é o repressivo, pode ser pedido sempre
que alguém estiver sofrendo restrição em sua liberdade de locomoção. O que é restrição em sua liberdade de locomoção? É o caso de uma pessoa presa. Ela está com a sua liberdade restrita. Já o habeas corpus preventivo é cabível quando alguém estiver prestes a sofrer essa restrição. Ainda não está preso. No caso, um mandado de prisão expedido. Mandado de prisão preventiva expedido, e esse mandado, veja bem, ele tem que se enquadrar em duas hipóteses. Quais são? Ilegalidade ou abuso de poder. Então, antes da pessoa ser presa, ela ingressa com um habeas corpus preventivo. Tudo bem? Bom, lançamos aqui um exemplo, repito, apenas um exemplo de um habeas corpus muito simples. Muito simples. Como dito, há casos de presos que fazem habeas corpus de próprio punho no papel que tiver em mãos. Papel de pão, uma folha de sulfite, uma folha de caderno, o que tiver, não importa. Porque está envolvendo um dos maiores bens do ser humano, que é a liberdade. Na concepção de muitos autores, depois da vida, a liberdade é o bem maior. Então vamos juntos nesse exemplo para você utilizar. E moldar de acordo com a situação que se passa. Tudo bem? Primeiramente vem o endereçamento. Aqui eu estou fazendo, como eu sou advogado, da forma como um advogado faz. O preso ou um leigo não vai fazer dessa forma. Ele vai colocar senhor juiz, ponto. Estou colocando aqui de uma forma, vamos chamar aqui de forma técnica informal, juntando a forma técnica do advogado com a informalidade daquele que não se formou em direito, não tem OAB, não é advogado. Mas se dirige à autoridade policial, escreve como se fosse um advogado, de uma forma clara e objetiva. Esse é o nosso propósito. Tudo bem? Então, sempre há o direcionamento. Então, fazemos assim. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da. Aí precisa haver a vara criminal em que ele será julgado. Esse conhecimento você consegue lá no distribuidor do fórum, ou até mesmo através de outras informações. Outras informações que eu digo alguém ficou sabendo, disse o número, mas através do nome da pessoa, basta ir, preste atenção, no cartório do distribuidor do fórum responsável pelo processo da pessoa presa ou prestes a ser presa. Da comarca de... Aí basta ver qual é a comarca. Não é a cidade.
Preste atenção. Às vezes uma comarca abrange 1, 2, 3 cidades. Porque naquela cidade, por ser muito pequena, não tem um fórum, então ela pertence a uma comarca. Tudo bem? Então esse é o chamado endereçamento. E aí começa a petição. Nome do requerente. Quem está pedindo o habeas corpus? A sua nacionalidade, geralmente brasileiro. Estado civil, casado, solteiro e por aí vai. A profissão, RG, CPF, endereço. E se estiver detido, preso, atualmente detido na cadeia pública, no presídio tal, tudo bem? Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, nos termos dos artigos 647 e 648, inciso 2, faltou colocarmos aqui qual é a lei. Então vamos colocar agora do Código de Processo Penal. Requerer o quê? Habeas corpus. Em favor de quem? Então, o requerente está propondo um habeas corpus em favor. Agora veja, pode ser em seu próprio favor, aí basta colocar em seu próprio favor. Agora, se for um terceiro, que não precisa ser advogado, coloque em favor do paciente, o nome correto é paciente, coloca aqui o nome do paciente. A sua qualificação, quem é o paciente? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço. O endereço, tanto do requerente quanto do paciente, o mais completo possível. Rua, número, apartamento, número da casa, CEP, bairro, cidade, todos os dados do endereço. Tudo bem? Eu tinha dito aqui, veja bem, aqui eu coloco, atualmente detido no, aí precisa ver se é cadeia ou é presídio, né? Esse caso aqui, quando eu coloco, deixa eu grifar aqui, ó, atualmente detido no, esse caso aqui só vai valer se o requerente for quem estiver preso. Tudo bem? Se ele não estiver preso, aí você não vai colocar. Aí você vai tirar. Porque daí ele está agindo em nome de terceiro. Então você só vai colocar atualmente detido no primeiro caso, se ele estiver preso. Tudo bem? Agora, no segundo caso, o paciente, ele pode, esse caso que eu estou citando, como eu disse, é um exemplo. Um exemplo. Então tem várias situações, várias possibilidades, tem, nossa, milhares de possibilidades de habeas corpus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Por exemplo, o paciente pode não, o próprio paciente pode não estar detido nesse caso. Lembra quando eu falei que pode ser um habeas corpus repressivo ou preventivo?
Então, ele não foi preso ainda, como é que ele está detido? Então, é um exemplo. É um exemplo, apenas um exemplo. Tá? Então, começando. O paciente, por ordem do doutor delegado de polícia local, se encontra preso desde o dia tal do corrente mês, sofrendo injusta coação na sua liberdade. Que, da data da prisão do indiciado é o nome que se recebe quando o inquérito policial está tramitando e ainda não há o processo criminal. Que ocorreu coloca a data, até a presente data, transcorreram 15 dias. Tendo a autoridade coatora, o delegado, por essa razão, transgredido o artigo 10 do Código de Processo Penal, que determina o prazo de 10 dias. Então, se é 10 dias e ele está preso a 15, então nós temos uma ilegalidade. Está contra a lei. Para a conclusão do inquérito em se tratando de réu preso. Quando é réu solto, 30 dias. Perceberam a ilegalidade? Por isso é que cabe habeas corpus. Além da não conclusão do referido inquérito, até a presente data, nem mesmo se concretizou a formação de culpa do indiciado. Assim, requer que se faça cessar imediatamente o constrangimento ilegal, com a restituição da liberdade do indiciado, através da expedição urgente, pois já passou do prazo, do competente alvará de soltura, com as advertências dos artigos 655 a 657 do Código de Processo Penal. Nesses termos, pede deferimento, coloca a cidade, o dia, mês e ano. E assina o requerente, se for o próprio paciente, quem estiver preso, ou a terceira pessoa. Então, meus queridos, minhas queridas, olha, esse é um dos, como eu disse, milhares de exemplos de habeas corpus que nós temos. É apenas uma estrutura que nós colocamos, bem simples, para mostrar como ingressar com um habeas corpus. Tudo bem? Muito bem. Nós colocamos aqui à sua disposição gratuitamente essa aula e oferecemos àqueles que quiserem planos de consultoria. Então nós temos alguns planos para aqueles que quiserem. O primeiro plano é acompanhar o seu processo. Então você fornece o número, então você entra com o habeas corpus, fornece o número e pede a nossa consultoria para acompanhar o processo e explicar o andamento, porque os termos são muito técnicos e a pessoa não entende. Então esse habeas corpus você vai entregar lá no fórum para a autoridade. E aí o processo vai se desenrolando. E as expressões vão aparecendo e a pessoa não entende. Então nós oferecemos esse serviço. Então, explicar o andamento e os termos técnicos até publicar a sentença. Até a publicação da sentença. Aí depois que publicar a sentença, aí cabe recurso, aí é um outro plano, uma outra conversa, que não é nesse momento. Até porque a sentença pode ser favorável, então não há por que falar em recurso. Tudo bem? Plano 2
é revisar a petição do seu processo. Você fez a petição. Dar sugestões. Aí você vai acatar se quiser, porque é apenas uma consultoria, eu não estou atuando como seu advogado. E acompanhar seu processo e explicar o andamento e os termos técnicos até a publicação da sentença. Então, no plano 1 e plano 2, eu não serei, eu digo, nosso escritório, nossa consultoria, não seremos seu advogado. Não vai aparecer o nosso nome como seu representante jurídico, seu advogado. Tudo bem? E o plano 3, sim. Aí nós vamos criar sua petição inicial, acompanhar todo o processo, audiência, explicar o andamento, os termos técnicos, até a publicação da sentença. Então, nesse plano 3, atuaremos como advogado, como seu representante jurídico. Então como é que eu faço no plano 3? No plano 1, então eu crio isto. No plano 2 também, isto. E no plano 3? No plano 3 você apenas narra o problema, diga o que está acontecendo, e então nós, diante dos fatos, criaremos o habeas corpus para você. E seremos responsáveis do início até a publicação da sentença. Os interessados, portanto, enviar e-mail para o e-mail que nós colocamos lá no início, voltando, está aqui, seudireitoealei@gmail.com. Tudo bem? Esperamos tê-los ajudado nessa explicação. Tudo bem? E na próxima aula nós vamos falar do segundo caso. São 3 casos. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte a todos e um grande abraço. Até mais.